E aí, meus irmãos, tudo em paz com vocês? Rodrigo Bela Guarda. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha conversão. Nós temos recebido muitos pedidos aqui no nosso canal, também no nosso Instagram, pedindo para falarmos sobre a minha conversão. E hoje, nesse vídeo, será esse tema que nós vamos tratar. Mas antes eu quero que você vá aí, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, para que você possa continuar recebendo as notificações dos vídeos que nós postamos aqui semanalmente e que tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida. Eu, como muitos outros jovens, tinha uma vida de muita farra, muita festa. E na minha adolescência eu conheci a maconha, né? Eu gostava muito de fumar a maconha e juntamente com vários outros tipos de bebidas. E aí então, quando eu já estava na faculdade, né, cursando Educação Física aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu tinha um amigo chamado Vicente de Paula, um amigo lá do Ceará, e que nós saíamos muito juntos para poder fumar ali o nosso baseado, como a gente chamava, né, e passar ali um bom tempo viajando, né, como a gente dizia, com aquela droga que nós estávamos usando. Mas acontece que o Vicente de Paula, o Ceará, como era comumente chamado, ele era desviado, ele era afastado dos caminhos do Senhor. E ele sempre, quando nós terminávamos de fumar ali aquela droga, ele pegava ali, abria o porta-luva do carro e puxava um livro preto, né, e que ele ficava contando ali muitas histórias. Eu não entendia muito porque não conhecia as escrituras, nem conhecia a palavra de Deus. O que eu conhecia era algo muito religioso e muito distante de tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas era muito interessante porque o Vicente, quando ele estava, né, ali drogado, era o momento então que ele ficava falando da palavra de Deus, falando da Bíblia e compartilhando comigo. E eu ficava dizendo para ele, rapaz, que conversa é essa? Esse homem tá doido, ficar falando dessas conversas aí, ficar falando desse negócio de Bíblia e tal, isso não existe não, isso é conversa. E ele, não, Bela Guarda, existe sim, tal, Jesus, e começava a falar das histórias de Jesus, falava de Moisés, falava de vários, do rei Davi e tal, e ele contava ali muitas histórias. E durante os dias, né, que ele ia compartilhando sobre isso, eu comecei então no meu coração a achar interessante aquelas histórias. E aí certo dia eu lembro que nós saímos lá ele me pegou lá na faculdade e nós saímos então para poder nos drogar. E quando nós terminamos ali aquele momento, nós fomos lá para a casa da minha mãe, meu irmão estava lá na casa naquele dia, e nós começamos ali a conversar e a ficar ali brincando. E então o Vicente olhou para o meu irmão e ele disse assim, Marcelo, você acredita que daqui a 6 meses Bela Guarda vai ser crente, um servo de Deus, e vai ser um missionário que vai trabalhar no sertão? Eu fiquei olhando aquilo ali, achando bem estranho, e meu irmão olhou e começou a rir e disse assim, eu duvido que isso possa acontecer. É impossível o meu irmão se tornar crente e deixar toda essa vida de farra e de festas que ele tem. E aí então o Vicente olhou para ele e disse, pois então vamos fazer aqui uma aposta para você ver como o que eu estou falando vai acontecer. E meu irmão disse, eu aposto. E aí então o Vicente olhou para ele e disse, então você vai apertar a minha mão e nós vamos aqui selar essa aposta. E aí de repente o meu irmão aperta a mão dele e o Vicente de Paula naquele momento olha para o meu irmão e diz assim, agora você não está apostando comigo, você está apostando com Jesus Cristo de Nazaré. E aí então nós saímos dali da casa da minha mãe, fomos para a rua novamente, e eu fiquei sempre lembrando daquilo que ele tinha falado. E eu ficava perguntando a ele como era esse negócio, conta aí essa história de novo e tal. E ele ia compartilhando da palavra de Deus comigo e falando ali das escrituras sagradas nesses momentos que nós estávamos juntos, né, viajando, às vezes indo para festas em outros lugares, mas ele sempre tinha esse hábito de falar da palavra de Deus.
como a Bíblia Sagrada ela é a verdade e ela diz que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas antes ela cumpre com o propósito pelo qual ela é enviada. Certo dia nós estávamos indo viajar para o carnaval em Aracati, lá no interior do Ceará. E quando nós estávamos no caminho para lá, eu lembro que eu pedi para o Vicente de Paula falar um pouco sobre a Bíblia. E aí então nós acendemos um cigarro, fumamos ali aquela maconha, e depois eu disse, fala aí, Ceará, eu quero ouvir aí uma história sobre esse negócio aí dessa Bíblia aí que você fala. E aí então o Vicente de Paula olhou para mim e disse assim, olha, hoje eu vou falar sobre os jovens que são usados por Deus. E eu disse, fale aí então isso aí que eu quero ouvir essa história. E aí ele começou lá do Velho Testamento, contar a história de jovens que eram usados por Deus. Falou sobre Davi, falou sobre Eliseu, e foi falando de várias histórias, e eu ali ouvindo aquelas histórias, ficava imaginando, né, e pensando como essas coisas poderiam acontecer. Até que eu lembro bem que no final, né, daquele momento em que ele estava compartilhando, ele disse, ele falou o seguinte contexto. Ele disse que um jovem, certa vez, pegou 5 pães e 2 peixinhos e levou até Jesus. E Jesus, pegando aqueles alimentos pela fé que aquele jovem teve, multiplicou o alimento para uma grande multidão de pessoas. E aí ele disse que assim eram os jovens que eram usados por Deus. Deus usava eles para que multidões fossem alimentados e o nome de Jesus fosse glorificado. Eu achei aquilo ali fantástico. E ao mesmo tempo que nós estávamos indo para o carnaval, aquela palavra entrou no meu coração e destruiu completamente a alegria, vamos dizer assim, que nós temos quando estamos nas festas do mundo, nas festas mundanas, bebendo. Eu estava lá no carnaval, mas a minha mente estava sempre lembrando daquelas histórias e eu pensava, poxa, um jovem que é usado por Deus, ele não vive aqui no meio desse negócio, ele não faz essas coisas que nós estamos fazendo aqui, ele procura agradar a Deus e não simplesmente agradar a sua vida. E eu não tinha conhecimento de nada, lembrei de um outro amigo que fazia faculdade comigo, o Felipe Dantas, um grande amigo que até hoje, né, preservamos ainda essa amizade. E eu lembro que eu apelidava ele na faculdade, né, eu tinha colocado um apelido nele de o Santo, né, porque ele é crente em Cristo Jesus, e a vida dele demonstrava uma diferença muito grande dos outros jovens que viviam lá e que estudavam com a gente. Né, os outros jovens viviam envolvidos em festas, em palavreados completamente diferentes, mas o Felipe não. O Felipe ele tinha uma vida completamente diferente. Ele não falava a mesma língua que a gente falava, o mesmo palavreado, não estava nas festas, não estava ali com as meninas querendo assediar, namorar com elas e tal. Não, ele vivia separado. E eu chamava ele então de santo, né? Eu dizia, não, você é o santo, você é o santão. Mas naquele momento que eu estava voltando lá da cidade de Aracati do carnaval, voltando aqui para Natal, aonde eu moro, no caminho eu ficava pensando, quando eu chegar lá na faculdade, eu vou procurar o Felipe e vou perguntar a ele aonde é que ele vai para ouvir a palavra de Deus, porque eu quero ouvir mais da palavra de Deus. E aí então, nesse processo, quando eu retornei para Natal, eu fui para o meu primeiro culto, aonde o Felipe congregava, que era na igreja do Nazareno, e eu tive a oportunidade de ir lá naquele primeiro culto, e eu lembro bem que o pastor estava lá da frente ministrando a palavra, e tudo que ele falava vinha em encontro a tudo aquilo que eu tinha vivido. E eu ficava pensando, dizendo assim, eu digo, rapaz, Felipe, ele me entregou para esse pastor aí, rapaz, como é que pode Felipe fazer um negócio desse e tal? E eu pensava o seguinte, eu vou me embora daqui, porque senão daqui a pouco esse pastor vai me chamar, porque ele está falando tudo da minha vida. E ali eu procurei um momento, fui embora, e aí depois, em outros momentos, fui buscando participar de outros cultos, até
até o dia que eu fui convidado já em outra igreja, em outra denominação, para ir para um encontro chamado Encontro Face a Face com Deus. E aí então eu ainda não tinha me decidido por Jesus, mas como eu estava envolvido com algumas amizades, com alguns irmãos ali daquela congregação, eu digo, rapaz, eu vou para esse negócio para ver como é isso aí. E aí então chegou no dia, eu fui então para esse encontro face a face e lá, meus irmãos, eu fui tremendamente impactado pela palavra de Deus. Foi lá nesse encontro aonde eu verdadeiramente nasci de novo. Ali a palavra de Deus chegou tão forte no meu coração que transformou completamente a minha expectativa de vida, aquilo que eu projetava, aquilo que eu desejava ser, aquilo que eu desejava fazer, mudou completamente. E aí então, em um certo momento daquele encontro, o pastor pediu que todas as pessoas fossem cada um para um canto separado para ter um momento de oração. E ali eu fui para baixo de um pé de cajueiro e ali orando de joelho, né, tentando falar com Deus do meu jeito, sem saber ainda como fazer isso. Mas eu lembro muito bem que naquela manhã que eu estava ali, embaixo daquela árvore, eu ouvi uma voz no meu coração muito forte que dizia assim: meu filho, eu te chamo para você ir aonde Cristo ainda não foi anunciado. Eu não entendi o que era isso. Quando eu ouvi isso, eu levantei e fui falar com o pastor e eu perguntei para aquele pastor, eu disse, pastor, eu ouvi algo no meu coração muito forte dizendo que isso, mas eu não entendi. Aí o pastor, ele sorriu, olhou para mim e disse, meu filho, você não entende agora, mas daqui a um tempo você vai caminhar, você vai aprender mais de Deus e você vai entender o que Deus tem para a sua vida. E aí então, a partir daquele dia, daquele final de semana, a minha vida foi completamente transformada. E aí eu comecei então a caminhar na igreja, comecei a caminhar com os irmãos. À época o meu pastor era o pastor Brian Carruth, né, um americano, um missionário americano que mora aqui em Natal. E ali nós tivemos muitos momentos de comunhão, foi ali onde eu aprendi a palavra de Deus e foi ali aonde eu descobri então que o meu chamado era para ir aos lugares aonde Jesus ainda não tinha sido anunciado. E foi através então desse momento, desse encontro, que eu tive essa direção. E então o tempo foi se passando e interessante, depois, antes de 6 meses daquele dia que nós estávamos, eu e o Vicente de Paula conversando com meu irmão, com 5 meses depois daquele dia, eu estava envolvido em um projeto missionário para o sertão do Rio Grande do Norte, lá na região do Alto Oeste, pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí, alguns meses depois, eu estava em casa com meu irmão lá, chega então o Vicente de Paula, ainda, né, no mundo, ainda usufruindo da droga, de tudo aquilo que a gente fazia, e ele chegou lá muito doido. E aí, Belaguarda, meu irmão agora é crente, pai do Senhor e tal. E eu, Ceará, rapaz, como é que você faz um negócio desse? Você conhece a verdade, você pregou a verdade para mim. Hoje eu sou um servo de Deus, um crente em Cristo Jesus, e você ainda continua nisso. E eu lembro que ele olhou para mim e disse, agora você é quem vai dar sermão em mim, né? E ali a gente brincou, conversou, ele foi embora. E aí os anos se passaram, hoje ele mora em Brasília, também hoje é um servo de Deus, reconciliou-se com Deus, hoje tem uma família linda, maravilhosa lá em Brasília. Sempre quando eu vou lá, eu tenho a oportunidade de ter um momento com ele para tomarmos um café juntos e nos regozijarmos, lembrando de tudo aquilo que Deus fez e está fazendo em nossas vidas para a glória do Senhor Jesus. Então foi nesse contexto, né, conturbado da minha vida, que eu tive a alegria de ter o contato com a palavra de Deus. E essa palavra transformou meu coração e me trouxe até aqui aonde nós estamos hoje, trabalhando, formando missionários, ajudando jovens a desenvolverem o seu chamado missionário e irem aonde Cristo ainda não foi anunciado. Então Deus tem nos movido, tem nos conduzido, e pela misericórdia dele foi que esse evangelho chegou até nós e nos transformou e nos fez uma nova criatura para a glória do Senhor Jesus. Então você que está aí nos assistindo, se esse evangelho ainda não chegou no seu coração,
abra o seu coração para que Deus possa transformar a sua vida e fazer de você uma nova pessoa, fazer de você um novo ser, para que possa glorificar a Deus em tudo aquilo que você fizer, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outros irmãos, para que também eles possam ser edificados em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço, tamo junto, porque juntos somos mais fortes.